Bom dia, gente. Eu me chamo Gabriele e vou estar auxiliando vocês durante essa jornada até a redação do Enem. Então vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de trazer para vocês que eu vou trabalhar com vocês, assim como eu escrevi no e-mail. Vou trabalhar a estrutura da redação com vocês, a introdução, desenvolvimento e conclusão, rascunho. Vou trabalhar muito bem a tese, que é uma das partes mais importantes da redação, se não for a mais importante, porque todo o seu texto vai ser costurado conforme a sua tese. Você não pode fugir da tese. É introdução, desenvolvimento e conclusão, todo baseado na sua tese para você não fugir do tema proposto. Vou explicar para vocês sobre os conectivos, que é uma das partes mais importantes também da redação, porque vai deixar o seu texto todo alinhado, todo conexo. Eu vou explicar para vocês, vou trazer exemplos para vocês. É a coesão e coerência, a gramática. Na minha opinião, a gramática não é tão importante como a sua argumentação, o seu ponto de vista, porque o leitor quer entender se você é crítico, se você tem um pensamento próprio, se você tem uma argumentação. Então você precisa levar isso de forma clara. Às vezes um errinho de português não vai fazer tanta diferença na pontuação, se você souber o que você está dizendo, se você for claro na sua redação. Um assunto muito importante que eu quero conversar com vocês é sobre as competências da redação do Enem. O que os leitores querem de vocês? São 5 competências do Enem, da redação, que eles vão analisar. A primeira é sobre o domínio da escrita formal da língua portuguesa, a gramática que eu estava explicando para vocês. A redação vale 1000 pontos total, né? E essas 5 competências, cada uma vale de 0 a 200 pontos. E é isso que vai trazer a nota da sua redação. Sobre a gramática, você só tira 200 pontos se você demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Desvios gramaticais ou de convenções da escrita serão aceitos somente com excepcionalidade quando não caracterizarem reincidência. Ou seja, se você não repetir o erro. E eu vou disponibilizar essa tabela para vocês, eu vou mandar individualmente para cada um, tá bom? A segunda competência é compreender o tema e não fugir do que é proposto, ou seja, não pode fugir do tema. Você tem que entender o que está pedindo para você, o que o texto está pedindo para você, qual o tema. Entenda primeiro o tema para depois você começar a escrever, entendeu? E da mesma forma, de 0 a 200 pontos. Você só zera se você fugir ao tema, não entender a estrutura dissertativa argumentativa. Às vezes, se você fugir, você fazer uma carta. Lembrando que o Enem, toda a redação do Enem é uma dissertação argumentativa. Você não vai fazer conto, você não vai fazer carta, ok? É uma dissertação argumentativa, você vai mostrar o seu ponto de vista em relação àquele tema e trazer intervenção, ok? Sobre a competência 2, que você precisa compreender o tema, você tem que trazer uma argumentação consistente a partir do seu repertório sociocultural, ou seja, traz todos os seus conhecimentos em gerais, traz todos os seus conhecimentos de matérias, de vida para dentro do seu texto, mas você tem que saber argumentar, saber construir períodos no seu texto que sejam claros. A terceira competência é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Ou seja, você precisa defender o seu argumento, você tem que mostrar, que comprovar que é isso que você acha, e quanto mais claro você for, mais perto de 200 pontos você vai ter. Ou seja, você precisa apresentar informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto de forma consistente e organizada, configurando a autoria em defesa de um ponto de vista.
Ou seja, às vezes você pode pegar uma parte do texto de apoio, você pode trazer para o seu texto, mas se você mostrar que você sabe muito mais além daquilo que está proposto nos textos de apoio, os leitores vão ver que você é uma pessoa diferente, que você está pronto para fazer essa redação, entendeu? A quarta competência é o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, ou seja, a organização textual. Sobre as frases, os parágrafos, eles vão olhar a sua redação, se é coerente, se tem interdependência entre as ideias, ou seja, o seu texto não é dependente de cada parágrafo. É igual eu estava te explicando sobre a tese. Tem que ser tudo conectado, desde a introdução à tese até a intervenção final. Tudo tem que ter dependência, ok? Perdão, interdependência. Tudo tem que ter interdependência, tem que estar conectado, alinhado. E a quinta competência é respeitar os direitos humanos, ou seja, essa competência eles vão cobrar lá na intervenção, na conclusão, no último parágrafo do seu texto. Sempre imaginar o que é desrespeitar os direitos humanos. Sempre imaginar, será que eu vou ser preso por isso, pelo que eu estou falando? Será que eu estou sendo desumano com essa intervenção? Ou seja, tem que ter pena de morte. Isso é contra os direitos humanos. Isso vai contra. Isso não é ser humano. Então, a sua intervenção tem que ser baseada pelo respeito, pela consciência, ativar áreas do governo, parcerias. Eu vou explicar direitinho para vocês em um próximo vídeo sobre a estrutura da redação e vou trazer tudo certinho, ok? Então, para tirar 200 pontos nessa competência, você tem que elaborar muito bem a sua proposta de intervenção detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Então, eu vou explicar direitinho para vocês em outro vídeo, em outra oportunidade, sobre como será essa intervenção. Mas eu quero que vocês entendam que, assim como vocês, eu também estou aprendendo todos os dias, ok? Quero que vocês contem comigo, sim, eu vou dar todo o meu apoio, vou fazer nesses vídeos para vocês, mas o apoio eu acredito que vai ser mais na parte prática, de colocar a mão na massa, de fazer redação, de ler. Eu vou trazer um modelo técnico para vocês, que é para vocês fazerem dessa forma como eu vou esquematizar, entendeu? Ou seja, eu vou querer sempre que tenha uma citação de um filósofo, ou de um sociólogo, ou de qualquer pessoa que você acha que é relevante. Eu vou cobrar sempre na correção, vou sempre cobrar alusão histórica. Então, assim, são passos a passo que eu vou ensinar para vocês nos próximos vídeos, mas que vai fazer a diferença na redação de vocês, ok? Então é isso. Eu espero poder ter colaborado nesse primeiro vídeo e fiquem tranquilos que eu vou ler a redação de vocês agora, para eu ter o conhecimento de qual o grau de vocês, para depois trazer os vídeos sobre a estrutura da redação e a gente já colocar a mão na massa com as dicas que eu tô passando para vocês, tá ok? Beijinho, gente, até a próxima!